Tem uma coisa que aconteceu na sua vida que você ainda não conseguiu fazer as pazes. Não precisa nomear agora. Você já sabe qual é. É aquela coisa que você volta quando está sozinho no trânsito, quando o quarto fica em silêncio, quando uma música toca no momento errado. Aquela coisa que você já processou 1000 vezes, já conversou, já chorou, já racionalizou, menos e não sim. E mesmo assim ainda dói de um jeito que você não consegue explicar direito para ninguém. Pode ser uma perda, uma traição, uma escolha que fez e que mudou tudo. Uma escolha que não fez e que também mudou tudo. Pode ser algo que alguém te fez. Pode ser algo que você fez para si mesmo. Pode ser simplesmente a vida, chegando de um jeito que você não pediu e não estava preparado para receber. E você tentou de tudo. Tentou esquecer, não funcionou. Tentou perdoar, funcionou às vezes, mas a dor voltou de outro ângulo. Tentou entender, e entendeu, mas entender não é o mesmo que curar. Tentou seguir em frente, e seguiu, mas aquilo veio junto. Ficou guardado num lugar que você não acessa de propósito, mas que de vez em quando acessa você. Agora eu vou te dizer algo que vai parecer errado antes de fazer sentido. Existe uma filosofia, desenvolvida por um dos pensadores mais intensos e mais mal compreendidos da história, que propõe que a resposta para esse peso não é esquecer, não é superar, não é curar no sentido de apagar. A resposta é amar. Não a dor em si. Não o que te foi feito. Não a perda. Mas o fato de que aquilo aconteceu. De que aquilo é parte do que você é. De que aquilo, por mais que machuque, foi necessário para que a versão de você que está aqui agora existisse. Isso se chama amor fati. E foi Friedrich Nietzsche quem passou a vida inteira tentando não apenas entender essa ideia, mas vivê-la. Num corpo que o traía constantemente. Numa mente que era simultaneamente seu maior presente e seu maior tormento. Numa existência que não poupou nada. Antes de falar sobre amor fati, preciso te contar quem era o homem que pensou essa ideia. Porque Nietzsche não foi um filósofo que teorizou sobre dor a partir de uma poltrona confortável. Ele foi um homem que viveu dentro da dor de uma forma que a maioria de nós dificilmente consegue imaginar. Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 na Prússia. Filho de um pastor protestante que morreu quando Nietzsche tinha 5 anos, de uma doença cerebral. Aquele detalhe vai importar mais tarde. Desde jovem, Nietzsche foi um prodígio. Aos 24 anos, sem nem ter terminado o doutorado, foi nomeado professor de filologia clássica na Universidade de Basileia. Era a carreira mais promissora que alguém da sua geração poderia ter. Mas o corpo não cooperou. Nietzsche tinha enxaquecas debilitantes. Crises que duravam dias inteiros. Ele ficava no quarto escuro, incapaz de ler, de escrever, de pensar, vomitando de dor. Tinha problemas severos de visão. Dormia mal. Nos anos em que era professor, passava mais tempo doente do que em sala de aula. Aos 34 anos, pediu demissão da universidade. Não por falta de talento, por impossibilidade física de continuar. Então começou a fase mais estranha e mais intensa da sua vida. Durante a década seguinte, Nietzsche viajou sozinho pela Europa. Nice, Turim, Sils Maria nos Alpes suíços, vivendo em quartos baratos de pensões, escrevendo com uma velocidade e uma intensidade que assustava. Alguns de seus maiores livros foram escritos em semanas, durante os raros períodos em que a dor deixava sua mente livre o suficiente para funcionar. Ele vivia sozinho. Tinha poucos amigos verdadeiros. O grande amor da sua vida, Lou Salomé, recusou seu pedido de casamento. A amizade com Richard Wagner, que havia sido a mais importante da sua vida intelectual, terminou em ruptura definitiva. Em 1889, em Turim, Nietzsche colapsa na rua, ao ver um cavalo sendo espancado. Abraça o pescoço do animal e perde a consciência. Nunca mais se recupera.
passa os últimos 11 anos da vida numa espécie de demência progressiva, incapaz de reconhecer pessoas, de escrever, de pensar. Esse é o homem que escreveu sobre amor fati, não como teoria abstrata, como necessidade de sobrevivência. A questão que ele passou a vida tentando responder não era acadêmica, era pessoal e urgente. Como você vive bem dentro de uma existência que não poupou nada de você? Para entender amor fati, precisamos primeiro entender o problema que Nietzsche estava tentando resolver. Ele olhou para a história da filosofia e viu um padrão que o perturbava profundamente. Praticamente todas as grandes tradições filosóficas e religiosas do Ocidente tinham, no centro, uma forma de rejeição da vida como ela é. O platonismo diz que o mundo real está em outro lugar, mas no reino das ideias, perfeito e eterno. Esse mundo aqui é uma cópia imperfeita, uma sombra. O cristianismo, na leitura de Nietzsche, diz que essa vida é um vale de lágrimas, o que importa é o que vem depois. Sofra agora, seja recompensado depois. O budismo mente na sua interpretação, nem sempre justa, propõe a extinção do desejo como caminho para o fim do sofrimento. Em todos os casos, o movimento é o mesmo. A vida como ela é não é boa o suficiente. A salvação está em outro lugar, em outro tempo, em outro estado. Nietzsche chamou isso de niilismo, não no sentido de nada importa, mas no sentido de uma desvalorização fundamental da existência presente em favor de algo além dela. E ele viu esse niilismo chegando com força total para o mundo moderno. Com o enfraquecimento das estruturas religiosas tradicionais, a pergunta que ficava sem resposta era devastadora. Se não há outro mundo, se não há recompensa depois, se não há salvação, qual é o sentido disso? A resposta dele não foi cair no desespero. Foi propor algo radicalmente diferente. E se o sentido não precisasse vir de fora? E se a vida em si, com toda a dor, com toda a perda, com toda a impermanência, fosse boa o suficiente para ser amada? É aqui que entra o amor fati. A frase é em latim. Amor, amor. Fati, do destino, da fatalidade. Amor ao destino. Nietzsche escreveu pela primeira vez sobre isso em H e a Ciência, em 1882. E a formulação é precisa o suficiente para vale a citação. Quero aprender cada vez mais a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornarei um daqueles que fazem as coisas belas. Amor fati, que seja esse, doravante, o meu amor. 3 palavras num parágrafo que parecem simples e que levam anos para realmente entrar. Dê como belo o que é necessário, não o que é agradável. Não o que você escolheria, o que é necessário, o que veio sem pedir permissão, o que aconteceu de qualquer jeito. Mas atenção, porque aqui mora o maior mal-entendido sobre essa ideia. Amor fati não é resignação. Resignação diz: aconteceu, não tem jeito, vou aceitar. É passividade. É um encolhimento. Amor fati diz: aconteceu, faz parte do que sou, e eu escolho amar o que sou inteiramente, incluindo isso. É uma postura ativa, é uma expansão. A diferença é enorme e é tudo. Para entender melhor, pensa na diferença entre 2 atletas que quebram o mesmo osso no mesmo jogo. O primeiro aceita. Vai para a cirurgia, faz a reabilitação, volta a jogar. Mas carrega aquele evento como uma interrupção. Algo que atrapalhou, que atrasou, que roubou tempo e possibilidade. Tecnicamente seguiu em frente. Emocionalmente ainda está do outro lado daquela fratura. O segundo faz algo diferente. Não apenas aceita, integra. Entende que aquela lesão mudou sua forma de treinar, aprofundou sua relação com o próprio corpo, revelou aspectos do seu jogo que a saúde nunca teria revelado. Volta diferente, não apesar da fratura, mas através dela. Nietzsche está falando do segundo atleta, não da aceitação passiva, da integração ativa, da capacidade de olhar para o que aconteceu e dizer: não tudo bem, mas sim, isso também.
Isso faz parte. Tem um conceito que aparece junto com o amor fati nas obras de Nietzsche e que é inseparável dele. É o que ele chamou de eterno retorno. A ideia é a seguinte, e ele a apresenta como experimento mental, não como cosmologia literal. Imagine que você vai ter que viver a sua vida de novo. Exatamente igual. Cada alegria, cada perda, cada escolha, cada momento de vergonha, cada noite insone, cada traição, cada amor, tudo, sem modificar nada. Pelo mesmo número de vezes, para sempre. A pergunta não é se isso é fisicamente possível. A pergunta é, como você reage a essa ideia? Se a primeira reação é horror, se você pensa não, de jeito nenhum, existem coisas que não quero viver de novo, então para Nietzsche, você ainda não chegou no amor fati. Ainda há partes da sua vida que você ainda não integrou, que você ainda rejeita, que ainda existem como um peso não resolvido. Mas se é, e ele admite que isso é difícil, talvez o mais difícil, se você consegue chegar num lugar onde a resposta é sim de novo, tudo de novo, exatamente assim, então você encontrou uma relação com a existência que é completa, que não precisa ser diferente para ser boa. Isso não é um estado que se atinge de uma vez. É uma direção. Uma prática. Algo que você se move em direção, sabendo que provavelmente nunca vai chegar lá completamente e que o movimento em si já é a chegada. Mas por que amar a dor especificamente? Aqui Nietzsche fica mais radical do que a maioria das pessoas está preparada para ouvir. Ele não estava dizendo que a dor é boa no sentido sentimental. Estava dizendo que a dor é formativa de uma forma que o conforto nunca é. Em Ecce Homo, sua autobiografia, mais estranha e mais intensa, escrita poucos meses antes do colapso, ele escreveu: "O que não me mata, me fortalece." Essa frase foi tão repetida que perdeu o impacto. Virou adesivo de carro, legenda de Instagram, slogan de academia. Mas no contexto de onde veio, um homem escrevendo com dores de cabeça que o incapacitavam, com visão tão prejudicada que mal conseguia ler, num quarto de pensão em Turim, sabendo que sua mente estava começando a escapar dele, essa frase não era motivação. Era filosofia de sobrevivência. Ele estava dizendo: "A dor que não me destruiu me ensinou algo que nenhuma outra forma de aprendizado poderia ensinar. A resistência que encontrei ao tentar existir dentro dela me tornou algo que o conforto nunca me tornaria." Nietzsche tinha um conceito para isso. Ele chamava de patos da distância. A ideia de que a grandeza humana, o que há de mais intenso e mais desenvolvido num ser humano, não surge das condições favoráveis. Surge do atrito, da resistência, do contato com aquilo que é difícil. Um diamante a carbono submetido à pressão e calor extremos por tempo suficiente. Nietzsche estava propondo que o caráter humano funciona da mesma forma. Não que você deva buscar sofrimento, mas que o sofrimento que encontrar, inevitavelmente, porque a vida não poupa ninguém, pode ser o material mais valioso que você tem, se você souber trabalhar com ele. Tem uma cena em Fullmetal Alchemist que captura isso com uma precisão que surpreende. Edward Elric perde o braço e a perna tentando ressuscitar a mãe. Perde tudo numa tentativa de desfazer uma perda. E a série inteira é no fundo sobre o que ele faz com esse erro irreversível. Se vai carregar como culpa que paralisa ou como responsabilidade que move. O momento de virada de Edward não é quando ele resolve o problema. É quando ele para de tentar desfazer o passado e começa a agir a partir do que o passado fez dele. Isso é amor fati sem o nome. A ficção que dura quase sempre está descrevendo isso, porque é uma verdade que ressurge em cada geração, em cada cultura, em cada forma de contar história. O personagem que cresce não é o que evitou a dor. É o que a integrou. Preciso ser honesto sobre algo que Nietzsche raramente é honesto consigo mesmo nessas horas. Amor fati é uma das ideias mais belas e mais exigentes da filosofia ocidental. E é também uma das mais difíceis de viver. Exatamente porque parece mais fácil do que é. Quando você ouve pela primeira vez, parece um insight, uma revelação. Você sente o peso de uma ideia verdadeira pousando. E então você vai dormir,
acorda no dia seguinte, e aquela coisa que doía ainda dói. Porque amor fati não é um insight que você tem. É uma prática que você desenvolve. Devagar. Com falhas. Com recaídas. Com dias em que você consegue e dias em que você simplesmente não consegue. E tá tudo bem não conseguir. Nietzsche levou décadas escrevendo sobre isso. E ainda assim, nos seus diários e cartas você vê a luta. Você vê os dias em que a dor era apenas dor, menesa sem significado, sem beleza, sem integração. Apenas dor. Ele não era um modelo acabado da sua própria filosofia. Ele era alguém tentando viver à altura de uma ideia que era maior do que qualquer pessoa consegue ser o tempo inteiro. E isso, paradoxalmente, é a coisa mais reconfortante que existe nessa filosofia. Porque significa que você não precisa chegar lá. Você precisa se mover em direção. A diferença entre alguém que pratica amor fati e alguém que não pratica não é que o primeiro nunca sofre. É que o primeiro, quando sofre, tem uma pergunta diferente disponível. Em vez de por que isso aconteceu comigo, que é uma pergunta que raramente tem resposta satisfatória, a pergunta se torna: o que isso está fazendo de mim? Não é uma pergunta que você consegue responder na hora da dor. Na hora da dor, você só sente. Mas é uma pergunta que, quando a dor baixar o suficiente para você conseguir pensar, abre uma direção diferente. Em vez de olhar para o passado tentando desfazê-lo, minus o que é impossível e exaustivo, você começa a olhar para o que o passado produziu em você e a perguntar o que fazer com isso a partir de agora. Isso não apaga o passado. Não apaga a dor. Não faz com que o que foi injusto deixe de ter sido injusto. Mas muda a sua relação com ele de uma forma que libera energia. Energia que estava sendo gasta em resistência, em ruminação, em tentar mentalmente refazer o que não pode ser refeito, e que agora pode ser usada para construir o que ainda pode ser construído. Tem uma distinção que Nietzsche faz que é crucial, e que quase sempre fica de fora quando as pessoas falam de amor fati. Ele distingue entre o niilismo passivo e o niilismo ativo. O niilismo passivo diz: nada importa, então não vale a pena tentar. É o pessimismo que imobiliza. É Schopenhauer, que Nietzsche amou e depois rejeitou, dizendo que a existência é sofrimento sem redenção e que a melhor resposta é a negação da vontade. O niilismo ativo diz: nada tem sentido dado de fora, então eu crio sentido. É a recusa de deixar a ausência de garantias externas se tornar desculpa para a paralisia. É Nietzsche, que passou por tudo o que passou, continuando a escrever, a pensar, a empurrar ideias até os últimos dias antes do colapso. Amor fati pertence ao niilismo ativo. Não é a vida é boa porque não dói. É a vida é boa, mente inteiramente, com a dor incluída, porque é a única vida que existe, e eu escolho habitá-la completamente em vez de viver em resistência permanente ao que ela é. Essa escolha, e Nietzsche é claro que é uma escolha, não um estado que acontece naturalmente. Essa escolha é o ato filosófico mais corajoso que um ser humano pode fazer. Deixa eu te contar como Nietzsche descrevia o que ele queria para si mesmo. Numa das suas últimas obras lúcidas, Ex Homo, escrita meses antes do colapso, ele escreveu uma frase que eu não consigo parar de pensar. A fórmula para a grandeza do ser humano é amor fati. Não querer nada de diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Suportar é o que a maioria de nós faz. Aguentar o que não podemos mudar. Carregar o que não tem como largar. Funcionar apesar do peso. Amar é outra coisa. Amar é dizer, não com leveza performática, não com positividade forçada, mas com a honestidade de quem olhou para o escuro de frente e não desviou o olhar. Amar é dizer, isso também sou eu. A perda também sou eu. O erro também sou eu. O que me foi feito também moldou quem sou. O que não saiu como eu queria também me trouxe até aqui.
E eu, esse ser humano que é a soma de tudo isso, a soma do que foi belo e do que foi doloroso e do que ainda não entendi completamente, eu escolho existir inteiramente. Sem editar. Sem o asterisco de, exceto aquela parte. Inteiramente. Nietzsche não chegou lá. Colapsou antes. Mas a ideia que ele deixou continua fazendo o trabalho que ele não pôde terminar. E talvez seja isso que as grandes ideias fazem, elas sobrevivem às pessoas que as tiveram. Continuam sendo verdadeiras mesmo quando o ser humano que as descobriu não conseguiu mais carregar o peso de tê-las. A sua dor. Aquela que você não nomeou no começo desse vídeo, mas que você sabe qual é, ela não vai desaparecer porque você ouviu isso. Mas talvez mude de posição. De algo que você carrega apesar de si mesmo, para algo que você carrega como parte de si mesmo. Essa diferença é pequena na descrição. Na vida, é tudo. Minha fórmula para a grandeza humana é amor fati. Nietzsche escreveu isso num quarto de pensão em Turim, com dor de cabeça, quase sem visão, poucos meses antes de perder a mente para sempre. E ainda assim escreveu. Isso também é amor fati. Se alguma coisa aqui nomeou algo que você já sentia, mas não tinha palavras, leva com você. Não precisa resolver agora. Não precisa chegar em lugar nenhum hoje. Só leva a pergunta: o que isso está fazendo de mim? Nos vemos no próximo.